Amados irmãos, na Igreja Adventista, o que é necessário para ser considerado um herege? Ensinar uma heresia? Não, na Igreja Adventista tem uma outra possibilidade. Basta o pastor da sua igreja falar que você é um herege. Pelo menos é isso que está acontecendo em relação à minha pessoa. Eu tenho esse canal onde eu posto vários vídeos, tenho um site onde tem quase 200 artigos e alguns vídeos, algumas apostilas. Já são uns 10 anos que eu tenho divulgado essas mensagens. Até hoje, nenhum vídeo, nenhum artigo foi refutado. E olha que lá no site nós pedimos isso daí. Olha, se tiver alguma coisa errada, nós reconheceremos o nosso erro, mostraremos quem nos corrigiu e nos retrataremos. Mas até hoje não, nada. Mas mesmo assim, eu fui sendo afastado e hoje eu sou um membro disciplinado, não de forma oficial. Não de forma oficial, porque o manual da igreja tem regras para serem seguidas para que uma pessoa seja disciplinada. Ela tem que ser visitada. Se for ter a reunião administrativa, ela tem que ser comunicada com 2 semanas de antecedência, certo? O motivo dessa reunião tem que estar nessa comunicação. Mas nada disso foi necessário em relação à minha pessoa. Bastou que os pastores, um percorreu as igrejas falando, olha, o Anísio não pode pregar, não pode ter cargo. Aí uma pessoa perguntou, e nem orar? Eu falei, nem orar, certo? E isso sem seguir nenhum manual, sem seguir as instruções, sem seguir nada. Vocês acham isso justo, irmãos? O atual pastor do nosso distrito veio me visitar. E eu fiz um artigo que está no site. Se alguém que tiver a curiosidade, o resultado da nossa conversa está num artigo que tem como título: Querem acreditar em salvação no pecado. Amados, todos os argumentos dele eu refutei, eu mostrei, eu comprovei. Um outro pastor que viu esse artigo me disse o seguinte: olha, ele não vai te responder, porque esse artigo é um nocaute, a palavra dele. Ou seja, não tem como ele responder isso. Mas mesmo assim o tratamento justo continuou, né? Afinal de contas, eu sou um João Ninguém, né? Sou pobre, olha, me perdoe, mas eu tenho dificuldade em acreditar que se fosse rico isso aconteceria com alguém na Igreja Adventista. Será que isso aconteceria com uma pessoa rica e influente dentro da igreja? Eu acho difícil. Mas como eu sou um João Ninguém, pobre, não tenho família influente. Triste também é ver os irmãos coniventes com a situação, sabe? Alguns podem até achar que está errada a situação, mas ninguém se levanta, ninguém, sabe, é passivo. Não sou filho de ninguém, não sou irmão de sangue de ninguém, então deixa o barco correr. Irmãos, esse é um desabafo. Esse é um desabafo. Porque o que está em jogo não é a minha pessoa, é a mensagem que eu defendo. Eles me tratam como se eu estivesse ensinando algo errado, sem provar isso, certo? Eu não sei o que é pior, a Inquisição que fazia julgamentos injustos, ou você nem ser julgado e ser condenado, certo? É muito triste, né? Nós temos as histórias dos reformadores, a Inquisição, todas as injustiças. Agora a Igreja Adventista está fazendo algo novo, pelo menos em relação à minha pessoa. Não precisa nem julgar, basta condenar, certo? Pula a instância do julgamento e vai direto para a condenação. É muito triste, irmãos, sabe? Você ir na igreja, ver pessoas se tratar com indiferença. Até eu tenho tido inimigos dentro da igreja, inimigos declarados, inimigos mesmo, daqueles que não querem te cumprimentar, daqueles que não querem te receber na casa dele, que recusa, se você for na casa, não quer abrir a porta para te receber. Isso eu tenho dentro da Igreja Adventista. É muito triste, certo? Então fica aqui o meu apelo, né? Olha, eu recorri para o presidente da associação, que me mandou, me parece que para o responsável pelos escritos de Ellen White, acho que é Renato Stence, pastor Renato, que também não quis comentar, não quis nada. É simplesmente o seguinte: você manda o documento para eles, pede opinião e a resposta é um silêncio. E a minha disciplina continua. Mas eu tenho fé em Deus, irmãos, que essa mensagem ela vai ser aceita. Não pela maioria, logicamente que não. Mas alguns vão aceitar, vão viver. Eu quero estar entre essas pessoas.
certo? O inimigo tem conseguido manter a verdade oculta ser divulgada mesmo dentro da igreja adventista. Mas Deus é maior. Eu creio num Deus poderoso que vai fazer com que essa verdade chegue aos corações sinceros. E a igreja militante surge então com pessoas que têm não apenas argumentos, mas têm uma vida santificada. Essas pessoas sim, que aceitam a verdade e que vão terminar a obra de Deus aqui nessa terra. Elas vão glorificar a Deus, revelando o caráter de Cristo. Que Deus nos ajude. Vamos orar pelos nossos pastores para que alguns surjam e tenham coragem, prioridade à verdade, o compromisso com a verdade. Esse seja o seu principal compromisso, sabe? E eu sei que nós não podemos generalizar. Um irmão outro dia me chamou a atenção a respeito disso. Quando eu digo os adventistas, ele falou para mim, olha, cuidado. Tem exceções? Sim. Como também tem exceções entre os pastores. Mas então, que eles se levantem, que os irmãos que são as exceção se levantem e divulguem essa mensagem, tenham coragem para defender. Mesmo que venha perder emprego, mesmo que venha perder cargo, como está acontecendo comigo, mas que defenda essa mensagem, que estejamos orando uns pelos outros para que a verdade prevaleça em meio ao erro. Certo? Que Deus nos ajude, que Deus nos liberte, que Deus nos transforme antes que seja tarde demais.